Agora a gente vai falar sobre os tumores écneos benignos. Então, nessa primeira imagem, né, eu coloco aqui uma lembrança da glândula écnea comum, onde eu vou ter a porção secretora e os ductos écneos, que normalmente têm uma cutícula eosinofílica no seu interior. Isso é muito interessante, porque nos ajuda, né, para tentar entender a origem desses tumores. Um dos mais comuns e mais vistos, né, é o hidrocistoma, que ele faz essas pápulas translúcidas, em geral, próxima à região dos olhos. E o que a gente vai ver na histopatologia? É basicamente uma dilatação cística glandular, né, que eu vou procurar a parede, e nessa parede eu costumo ter duas camadas de células. Algumas vezes pode até ter uma secreção de decapitação, e daí eu vou acabar chamando de hidrocistoma apócrino. Mas quando eu não vejo essa secreção, eu acabo classificando como hidrocistoma écrino. Esse tipo de semiologia também é bastante interessante quando eu vejo umas pápulas um pouco mais firmes na face, próximo dos olhos também. Às vezes essas pápulas vêm em disposição meio que eruptiva no colo. Então o exame histopatológico é bem característico, né? Que é o nosso famoso seringoma. Então, seringoma é uma dilatação desse ducto que ele fica realmente alargado, com um conteúdo seroso no seu interior. Percebam que o estroma do seringoma é um colágeno um pouco mais denso. Então, várias estruturas epiteliais ductais, algumas dilatadas, e às vezes a gente vê que essa estrutura ela deixa um resto de epitélio, lembrando como se fosse uma cauda de um girino. Então, isso é bastante característico no exame histopatológico. Então, perceba a diferença, né? Eu vou marcar aqui para gente como é fácil de identificar que eu tenho uma área de um estroma um pouco mais rosado, onde exatamente estão as estruturas ductais dilatadas. Então, aqui sugerindo também que é uma lesão simétrica, bem circunscrita, o que pode nos levar a crer que é uma doença benigna. Então, aqui, ó, dilatação do ducto, o estroma bastante denso, o aspecto de girino, né, que sobra esse cordão epitelial aqui para baixo. Então, olha que detalhe, né? Então, aqui o epitélio do ducto, o ducto dilatado, a secreção serosa, como se fosse, né, do nosso suor, estão formando aspecto muito característico de girino ou de espermatozoide. Então, aqui, ó, prolongamento epitelial característico, dando esse aspecto de, no inglês, se a gente estiver estudando algum livro em inglês, tadpole ou girino. O seringoma, às vezes, pode ter células mais claras. Então, isso também pode ser chamado de seringoma de células claras. A gente também pode classificá-lo como tumor misto, porque ele pode misturar alguns outros componentes mesenquimais e ou epiteliais. E uma das coisas que ele mais mostra, né, é um tecido cartilaginoso associado. Então, por isso que ele é condroide. Então, ele tem o epitélio com seus ductos dilatados, imerso em um momento em estromas um pouco mais fibrosos, ou em estromas mixoides e ou cartilaginosos. Então, chama-se tumor misto ou seringoma condroide. De novo, uma lesão benigna, simétrica, bem circunscrita, formado por áreas de estroma e dilatações de ductos, em geral écrinos. Tá aqui no maior detalhe, né, o estroma bastante condroide, o que é muito importante para a gente chegar a esse diagnóstico. Então, ele vai ter isso. Estroma frouxo, áreas cartilaginosas, mantém proliferação dos túbulos, o lúmen com esse material amorfo e normalmente sem atipias, necroses ou mitoses. Esse caso aqui é bastante interessante e raro, que chama-se seringofibroadenoma. Normalmente pacientes de meia idade, na qual eles fazem uma insuficiência venosa crônica e parece que a epiderme ela tem uma hiperplasia que forma, né? Nós vamos ver aqui um aspecto bem de cordões epiteliais que descem. Esses cordões vão se anastomosando e podem mostrar diferenciação ductal. É como se fosse uma proliferação de acrociríngios, vamos dizer assim. E ele lembra, né, nesse padrão anastomosante até o fibroepitelioma de Pincus. No entanto, Pincus é um carcinoma basilar, né? Então a gente vê aqui, né, epiderme que vai aumentando, fazendo essa hiperplasia com cones epidérmicos finos que se anastomosam, se interconectam, a ponto de a gente perceber a dilatação ductal écrina com aquela cutícula eosinofílica característica. Pode ter uma reação inflamatória, que normalmente não é definidora, nem afasta o diagnóstico.
Caso nosso do laboratório, na qual a primeira impressão, quando o clínico viu, é que fosse uma verruga. E aí fez um shave e voltou, fez um shave e voltou. Aí começa a ter a preocupação sobre uma neoplasia maligna escamosa, tipo um carcinoma escamoso, mas era basicamente só um siringo fibroadenoma. Quando a gente entra no grupo dos poromas, né, a gente normalmente os divide em relação às suas classificações de localização anatômica. Então, quando o poroma, né, que são as células poroides, elas estão restritas apenas à epiderme, eu tenho esse nome, hidroacantoma simplex. Quando eu tenho massas conectadas também à derme, a gente vai chamar de poroma. E quando o poroma, teoricamente, é só restrito à derme, então ele não é chamado de poroma, e sim de tumor do ducto dérmico. E, de novo, sempre vamos procurar, né, a diferenciação de cutícula eosinofílica, que favorece muito, que é uma estrutura ductal. Então, lesões clínicas que podem ser papos, eritematosas, angiomatosas. O poroma normalmente é encontrado nas extremidades, então, assim, uma lesão na mão, uma lesão no pé, que pode simular um granuloma piogênico, ou até um melanoma melanótico. Então, o detalhe aqui de uma lesão exofítica vegetante, que poderia passar classicamente como um granuloma piogênico, só que a gente percebe que não é proliferação de canais vasculares, e sim o epitélio escamoso que proliferou, e na verdade são células monomórficas, arredondadinhas, e que a gente vai sempre procurar a diferenciação ductal para resolver o diagnóstico. Então, aqui, ó, o poroma, você vê que tem um epitélio escamoso normal e aqui ele cresce, então faz uma cantose. Só que essa cantose tem uns núcleos um pouco mais tintos e mais arredondados. E aqui de longe a gente já consegue entender, ó, o ducto com estrutura eosinofílica. Então, quando eu vejo essas estruturas, eu sugiro que realmente não é o epitélio escamoso comum da epiderme. Olha no maior detalhe, a gente vê aqui nitidamente a diferenciação, né, da região de epitélio escamoso e onde está começando o meu poroma. E olha aqui, a cutícula eosinofílica ductal. Percebam que essas células epiteliais elas são bem mais redondinhas, né? Então, essas são as células poroides. Detalhe de uma placa um pouco mais plana, fatalmente relacionada ao hidrocantoma simplex. Então, se você olha rápido, você pensa até numa neoplasia do tipo carcinoma bacelular, por essa cor um pouco mais basaloide. No entanto, são aquelas células redondas que a gente mostrou. Então, tá aqui, ó, um hidrocantoma simplex, e aí a gente percebe que nessa cantose aqui tem os ductos com cutícula eosinofílica, representando a diferenciação possivelmente écrina. Aqui vários exemplos de um hidrocantoma simplex, muito bonitinho. Olha aqui o detalhe da cutícula. As células monomórficas, meio que mostram também uma leve esponjose, é uma dica indireta. Outra coisa que acontece, que é muito raro, né, é a necrose de células, que normalmente quando a gente pensa em necrose celular, eu penso em doença maligna. Só que o poroma équino, ele costuma fazer, às vezes, né, essa necrose em massa. Dica para poroma também. Novamente, cutícula. E quando eu não tenho, né, aos cortes histológicos conexão com a epiderme, quando a doença é só na derme, eu chamo de tumor do ducto dérmico. Então, detalhe das mesmas imagens. O hidroadenoma a gente acaba com dificuldade de classificar, porque às vezes ele pode ter uma origem tipo apócrina, quanto écrina. Tem vários nomes para eu chamá-lo, como hidroadenoma nodular, poroide, acrospiroma, sólido cístico. E basicamente ele é mais comum nos adultos, com acometimento de couro cabeludo e tronco, e faz uma pápula nódulo cor da pele daquele paciente, ou vermelha acastanhada. Então é basicamente um diagnóstico do dermatopatologista, onde a gente vê massas de células que às vezes são mais ovoides, outras vezes mais epiteliais. Pode ter algumas áreas das císticas, né? Então posso chamar de hidroadenoma, nódulo cístico, e a gente vê essas células que às vezes tem até um citoplasma um pouco mais pálido, como nessa imagem aqui. Aqui uma mitose esporádica, então é um diagnóstico bastante mais raro, né? O hidroadenoma nodular. E o espiroadenoma ecro? De novo, clinicamente, são pápulas inexpressivas, com pouca especificidade, só que o espiroadenoma é uma doença que, em geral, é dolorosa. Então, essa dica clínica pode nos levar a esse diagnóstico.
Espiroadenoma é formado por grupos de células e eles se arranjam em grandes massas, que como tem um tom mais azulado, a gente pode dizer que são uns tumores relacionados às grandes massas azuis, ou grandes bolas azuis. Então, para relembrar os principais tumores dolorosos, a gente usa esse acrônimo, né, que é o LEGENDA. Então, a gente vai ter, né, o leiomioma, o espiroadenoma, o tumor de Abrikosov, que pelo G é o tumor de células granulares, tumor glômico, endometriose cutânea, neurofibroma, neurolimoma, que é o chivanoma, dermatofibroma e angiolipoma. A gente sabe que existem outros tumores dolorosos, mas eu acho que esse legenda, né, dá a dica para eu lembrar dos principais e isso sempre é cobrado. Então tá aqui, o espiroadenoma. Normalmente tem duas populações celulares, as quais eu tenho umas células periféricas um pouco mais violáceas e no centro eu tenho um pouquinho menos de basofílico com umas estruturas de material hialino PES positivo. Então esse material que ele intermedia, né, a grandes massas. Então a gente percebe aqui, ó, uma grande bola azul. Então essa sensação na macroscopia, né, quando eu olho de longe que eu tenho bolas azuis, considerando a possibilidade de espiroadenoma. Então, olha aqui, uma massa enorme, né, com algumas áreas com aquele material PS positivo. Aqui, célula periférica um pouco mais violácea e a célula do interior da massa é um pouco mais pálida. Detalhe novamente, sempre mostrando, né, o examinador vai mostrar para vocês, né, as grandes bolas azuis, claro, com toda a precisão da citopatologia, como eu acabei de falar. O detalhe do material hialino PAS positivo, que fica entremeando as massas de células basaloides. Lembrando que é basaloide, mas não é porque vem de base celular, por favor. Maior detalhe. Então, são lóbulos de células basaloides, lembrando bolas azuis. Lesão, obviamente, circunscrita, onde eu vou ter essas células pequenas azuis azuladas na periferia e no centro, grandes, mas citoplasma claro. Os depósitos hialinos e a diferenciação ductal, né, com ductos e lúmens que vão ser vistos no exame histopatológico. E ela pode estar dentro do contexto de uma síndrome chamada Brooks-Pigler, que pode ter os famosos tumores do turbante, que são lesões na fronte e no couro cabeludo, como se fosse um turbante mesmo, né, no sentido de roupa. E os principais tumores que a gente vai encontrar são os cilindromas, espirodenomas, tricoblastomas, raramente tricoepitelioma e carcinoma base celular. Tem até um artigo nosso, né, mostrando essa multiplicidade de lesões que pegava o couro cabeludo, retroauricular, perinasal. Então, detalhe de vários nódulos, que óbvio, né? Só o exame patológico vai dizer o que que é isso. É um cilindroma, um espiroadenoma. E muitas vezes o espiroadenoma pode se confundir com o cilindroma, que é a nossa próxima conhecimento, né? O cilindroma é um tumor que costuma fazer massas pequenas. Essas massas pequenas vão ficar intimamente relacionadas entre si com aquele material PS positivo e alino. Então dá uma sensação que eu tenho peças de um quebra-cabeça. Olha como essa imagem é muito importante, porque ela mostra uma área mais cilindromatosa, então massas menores que se encaixam, tipo pé quebra-cabeça, e aqui uma massa grandona redonda, então uma bola azul. Então não é incomum encontrar um padrão de espiroadenoma associado ao cilindroma. Então, olha, lindo detalhe do material hialino, as células com seus núcleos bastante basofílicos, intimamente relacionadas ou conectadas, lembrando peças de um quebra-cabeça. Então, essa imagem está muito característica de cilindroma, né? Peças de quebra-cabeça. Então, tudo que eu comentei, né, para a gente não ficar repetitivo, está tudo escrito aqui. Imagem, né, do paciente com Brooks-Pigler, o detalhe do material hialino, mais exemplos. E aí, para a gente não confundir, né, achar que é outra estrutura, mas a gente vê aqui, ó, aquele ducto com a cutícula eosinofílica aqui. Então, é realmente pensar num caminho de um tumor do grupo écrino. Então, os principais pontos-chave dessa aula, né? Seringoma, benigno na face, lembra angelino, estroma é denso. Hidrocistoma, pele palpebral, dilatação cística ductal.
O poroma, dividido em suas anatomias locais. Só na epiderme, hidrocantoma simplex. Epiderme, derme, poroma. Apenas na derme, tumor do ducto dérmico. Cilindroma, aspecto de quebra-cabeça. Espiradenoma, aspecto de bola azul. Hidradenoma, nódulo com área cística. Siringofibroadenoma, conectado à epiderme. Padrão anastomosante, lembrando um fibroepitelioma de pincos. De tumores de diferenciação mais apócrina, eu gostaria de relembrar o seringocistoadenoma papilífero, porque ele é uma lesão que normalmente está no couro cabeludo, pode ter uma relação, né, com o nervo sebáceo, e a gente vai ver isso aqui, ó. Basicamente, é uma estrutura que faz um padrão papilífero, quer dizer, as papilas dérmicas vão se interlaçando, formado por uma cobertura de células colunares, então realmente lembram colunas, e no estroma, né, dessas papilas eu costumo ver bastante plasmócito, perfeito? Então, olha aqui no maior detalhe. Células colunares que podem ter a secreção de decapitação, já que em origem realmente é apócrina, e aqui uma riqueza de plasmócitos. Tem o cistiadenoma papilífero, que em geral ele tem uma conexão, né, uma abertura para a superfície, como se fosse o cerado, vamos dizer assim. Então, olha aqui, a estrutura papilífera, né, essa subida que a gente está vendo aqui, então, padrão papilífero. Beleza. Aí nesse padrão papilífero tem as células colunares e vemos inclusive bastante inflamação linfoplasmocitária. Então olha quantos plasmócitos de permeio. Aqui as células em coluna. Então seringocisto, adenoma papilífero, secreção de decapitação. E para finalizar com os tumores sebáceos, a gente costuma, né, lembrar do nervo sebáceo, que é o martoma folículo sebáceo, e que, como eu acabei de relembrar, ele tem alterações, associações com seringocistoadenoma papilífero, às vezes pode ter alguma relação com trigoblastoma e carcinoma bacelar. Então, uma placa de alopecia, uma milonada, né, com um aspecto bastante cerebriforme, que em geral está na primeira infância, e ela muda quando o paciente tende a chegar à adolescência. Então, um amartoma folículo sebáceo, ele vai ter hiperceratose, acantose com papilomatose. Uma lesão de couro cabeludo, a gente imaginaria que teria muitos folículos pilosos, mas a gente relembra que a imagem clínica já diz, né, eu tenho ausência ou quase ausência de folículos pilosos. Então, na derme superior e média, a gente vê muita diminuição das unidades foliculares. Tá. Uma papila, uma superfície bem papilada, com os ductos sebáceos dilatados, proliferação de glândulas sebáceas, e os folículos pilosos ficam bastante diminutos e até ausentes. Então, aqui, né, lóbulos sebáceos piriformes, apresentando uma dilatação do infundíbulo da glândula sebácea. Então, aqui para tentar diferenciar esse grupo, porque a gente começa lembrando, né, que vai ter a hiperplasia sebácea, o adenoma sebáceo e o epitelioma sebáceo. Então, a sensação é, hiperplasia sebácea, basicamente tem glândulas sebáceas maduras, formando aquele pequeno nódulo com uma umbilicação central. Quando eu estou chegando no padrão de adenoma sebáceo, ainda predominam sebócitos maduros, que são esses claros aqui. Só que eu vou começar a ter um pouquinho de proliferação das células basaloides da periferia. E aí, quando domina a proliferação de células basaloides periféricas, né, elas fazem a massa azulada, aí já vou chamá-los de epitelioma sebáceo. Como eu acabei de falar, predominam as células basaloides. Então vamos lá. Hiperplasia sebácea costuma ocorrer depois dos 30, 40 anos. Eu vejo dilatação aqui de infundíbulos sebáceos com a proliferação de glândulas sebáceas maduras, com o mínimo possível de células basaloides proliferativas. Exame clínico, relembrando como é que é a hiperplasia sebácea. Pápula, ele tem uma amarelada com uma dilatação central, que refere-se ao infundíbulo do epitélio ou da glândula sebácea dilatado e muitas glândulas sebáceas maduras ao redor desse infundíbulo dilatado. Você forma, vamos dizer assim, um nódulo, né? Uma pequena tumoração, obviamente simétrica, bem circunscrita, sem problemas. Detalhe aqui do infundíbulo da glândula sebácea bastante dilatado. O adenoma sebáceo.
tanto com o epitelioma sebáceo, a gente tem que ficar lembrando de algumas síndromes. Então, basicamente, síndrome de Muir-Torre pode estar relacionada aos adenomas, sebaciomas e os carcinomas sebáceos. Na primeira impressão clínica, ele vai lembrar muito, né, uma hiperplasia sebácea, mas perceba que eu já tenho uma certa proliferação de células basaloides, que em geral é menor e não chega a 50% dos sebócitos totais. Então, é como se fosse uma hiperplasia sebácea com um lineamento mais violáceo. Estão vendo? É difícil, mas eu vou ter uma sensação de hiperplasia sebácea. No entanto, a gente vê que as células basaloides estão um pouco mais espessas e mais coloridas. Então, eu vou inclinar para o diagnóstico de um adenoma sebáceo. Então, todos aqui são adenomas. Quem predomina? São as células claras, né? Na minha impressão, o que mais tem é de célula clara. No entanto, eu vejo que a periferia tem um pouquinho de célula basaloide. Então, adenoma sebáceo. E quando inverte, quando tem mais de 50% de células basaloides, quer dizer, a primeira impressão quando eu bato o olho é que seria um carcinoma bacelar, vamos dizer assim. Então ele vai ser um epitelioma sebáceo, que é a mesma coisa que o sebacioma, lembrando que é benigno, ok? Então a gente vê raras, né, células com diferenciação sebácea, aqui ó, os sebócios maduros, com aquela célula que apresenta o núcleo central, e o citoplasma pálido, todo goticulado. Então, há várias massas de células basaloides com infundíbulos de glândula sebácea dilatado. E a gente vê aqui bem delicadamente as áreas dos sebócitos clássicos, né? Com o núcleo central e a goticulação periférica. E o carcinoma sebáceo, teoricamente, é a evolução disso, com mitose, necrose, ulceração. Só que a clínica costuma ser uma clínica característica na qual eu vejo uma pápula, uma placa ulcerada e amarelada próximo da região dos olhos. Então a história vai ser essa. As setas mostram, né, várias áreas de mitose celular e a lesão clínica, teoricamente, o paciente de pele clara, no qual ele apresenta uma lesão nodular ulcerada, de crescimento mais rápido na região peripalpebral ou palpebral. Com isso, aqui mais um exemplo, né? A gente encerra nossa lembrança desses outros tumores, équinos, sebáceos e apócrinos. Espero que tenha sido de bom proveito. Obrigado.